Boa noite a todos, boa noite a mais um Liberta-te à Conversa. Hoje trazemos mais um convidado especial. Okay? Este convidado, eu não tive o prazer de falar com ele e vai ser uma conversa completamente nova aqui para nós. Portanto, nós vamos falar com o André Miguel, como vocês já tiveram a oportunidade de ver aqui na página do Liberta-te. E estas conversas servem para trazer aqui para vocês, em direto, não é? Aqui em público, trazermos então soluções, apresentamos soluções, falamos com pessoas que já estejam a fazer a diferença, pessoas dentro da área da agroecologia, pessoas dentro da área das energias naturais, dentro da área da permacultura em geral e sustentabilidades. E hoje não é diferente. O André, se vocês já puderam ver aqui na descrição, o André é responsável pelas terras de Cascais e melhor do que eu, é ele mesmo a explicar o que é isto. André, boa noite, viva! Olá, Pipo, boa noite. Então, antes de mais, agradecer o convite, está bem, Pipo? Agradecer e dizer que fico honrado por estar aqui presente e por participar num dos teus lives. Dizer-te que vou acompanhando os teus lives, está bem? E acho que dar-te os parabéns pelo trabalho que vais fazendo. Obrigado. Acho que é de valorizar e a persistência e o crescimento que as coisas tens conseguido garantir, não é? A evolução que se vê das coisas, isso é muito bonito de ver e isso parte muito do acreditar. Nota-se que és uma pessoa que acreditas bastante. Claro. Olha, digo-te uma coisa, eu se calhar é a primeira vez que estamos a falar, não é? Sim. E foi recomendado pelo Manuel. E sim. Pelo que eu estive a ver do teu trabalho e que estive a pesquisar um bocadinho também, já falamos um bocadinho por mensagem, tivemos mensagens. É mesmo receber um elogio de uma pessoa que já está a fazer a diferença, não é? Lá está, receber elogios é sempre bom. Agora, tu já estás com as mãos na massa, já estás a fazer a diferença, já estás a participar em atividades, já estás a fazer a parte social, a parte agroecológica. Sim. Quer dizer, mas, Pipo, olha que, não, antes de mais, o projeto Terras de Cascais é um projeto muito grande e eu sou apenas um dos elementos. Tive a felicidade de começar desde o início, mas é uma equipa grande, não é? Claro que sim. E, aliás, eu nem estou aqui a falar só sobre as Terras de Cascais, quer dizer, eu estou aqui, claro que é muito parte integrante da minha vida, mas não estou aqui só como neste caso, o responsável das Terras de Cascais. Até porque nem estou mandatado para isso, quer dizer, não é uma coisa assim formal desse estilo, não é? Mas em termos do projeto em si, é um projeto, efetivamente, que tenta trabalhar, e sempre tentou desde o início trabalhar essas três vertentes da sustentabilidade, que hoje em dia a sustentabilidade se calhar está um bocado desadequado, não é? Porque nós já não precisamos sustentar nada, nós temos é que já regenerar, não é? E sustentar o que está já não chega, não é? Portanto, já, se calhar temos que... Mas quando isto começou há 10 anos, o que queríamos era pelo menos que não se estragasse muito mais. E pronto, e é um projeto que começa com uma pequena horta comunitária, com na altura até se chamavam hortas urbanas, nem se chamavam hortas comunitárias, e hoje em dia é um nome que já se propagou por todo o lado. Hoje praticamente toda a gente diz que tem uma horta comunitária, mas na altura falavam-se em hortas urbanas. E a ideia de lhe chamar horta comunitária nasce em Cascais, ok? Nasce pela ideia da pessoa que foi a fundadora deste projeto, a pessoa que foi a ideóloga, que não fui eu, foi a Joana Balsemão. Portanto, eu entrei para integrar uma equipa. Okay. Na altura, a ideia de trazer para Portugal um conceito que era vencedor lá fora e misturava um bocadinho aqui dois conceitos, que é o conceito dos allotments. Desculpem estar a dizer isto em inglês, mas é o nome mesmo dele. Os allotments é um bocadinho aquela ideia de centro da Europa e este da Europa, o leste, de dividir parcelas de terreno para se poder horticultar, muito, muito forte no centro da Europa, Alemanha, Suíça, Áustria, mas também na parte comunista da Europa. Portanto, Polónia, penso que a Polónia tem mais de 1 milhão de allotments, então é um monstro.
mas um bocadinho misturar isso, mas que eram projetos muito individuais, com um bocadinho os community gardens ingleses, não é? Aquela ideia de que um espaço que até pode ser municipal ou pode ser de uma fundação, o que seja, e certo. Que nesse espaço toda a gente cultiva sem ter um espaço que é definido, esta parcela é minha ou aquela é tua, e portanto é a junção destes dois conceitos, em que efetivamente existe individualidade, portanto existem parcelas, 30 metros quadrados para cada pessoa, mas depois a horta no total, no global, quer-se que seja mantida pela comunidade daquela horta. Portanto, este é o conceito. E daí hortas comunitárias. Portanto, os abrigos são partilhados. Deixa-me só terminar isto. Os abrigos são partilhados, os locais de compostagem são partilhados, os pontos de água são partilhados, a limpeza dos caminhos, a manutenção, portanto, de ervas, desse tipo de situações é partilhada e é da responsabilidade dos horticultores. Pequenas alterações e intervenções são da responsabilidade dos horticultores. E, portanto, é isto que é uma espécie de um condomínio em que aqui entramos na parte da governança, não é? De tentar que a população valorize o espaço público, ok? Valorize e perceba que o espaço é de todos, não é só daqueles horticultores, que é de todas as pessoas, mas que aqueles horticultores têm o benefício de poder horticultar ali uma parcela. E, portanto, é neste conjunto de forças que nós temos que equilibrar as coisas, mas este foi o início. E depois a coisa cresceu bastante e acho que vamos ter tempo para falar nisso. Sim, lá está. Era o que eu estava para dizer, que normalmente o que não falta, e dizes com toda a razão, o que não falta são hortas comunitárias. Eu vou a qualquer ponto do país e há uma horta comunitária e é espetacular. Agora, quando eu vi, quando estivemos a falar um pedaço a trocar mensagens, isto não é só uma horta comunitária. É uma horta comunitária, para já tem 300 parcelas, não é? E tem vinhas comunitárias, tem pomares comunitários, e faz ação social em prisões, se eu não me engano, de mulheres. Sim. Mas também vamos poder falar mais acerca disso, também é uma parte interessante. Eu tive outro convidado que está a fazer outro tipo de trabalho também em prisões de mulheres. Também, se calhar até era interessante que... Eu falei de ti que ia estar a conversar contigo, portanto, até era interessante que juntassem forças, porque ele também está noutra área. Claro que sim, com todo o gosto. Mas sim, lá está. De onde é que começou esta ideia? Onde é que começou a força por detrás do fazer uma pequena parcela? Começar por partilhar mesmo. isso. É? Foi mesmo assim. Foi mesmo começar por uma horta, sem saber uma horta. Eu não inaugurei a primeira horta. Já tinhas ideias de expandir? Não, a questão é que a primeira horta que foi construída era um bocado de terra num espaço muito bonito, que é o Bosque dos Gaios, em que se dividiu em 6 parcelas, um abrigo de ferramentas e um ponto de água. Nem vedação tinha. Só que a adesão da população foi grande. E depois, na altura estava um bocadinho em voga e depois vários serviços da Câmara acabaram por adotar a ideia, mas ainda um bocadinho a brincadeira, já agora vamos fazer aqui este espaço, estávamos a pensar fazer uma horta, e foram crescendo. As primeiras 3, 4 hortas nascem assim. Nascem de alguma adesão. A questão é que, a partir da terceira horta, nós abrimos uma lista de espera online. Okay? E não fizemos uma candidatura à horta. Normalmente os projetos funcionam por candidaturas a hortas. Eu candidato-me à horta do bairro São João, ou candidato-me à horta de Lisboa, ou Telheiras, ou do que seja, do Seixal. E é especificamente ali. E é um concurso, quase um concurso público, onde as pessoas são seriadas, colocadas em lista consoante os critérios. E nós optámos por ter uma lista online, sem critérios sociais de atribuição, e apenas por ordem de inscrição e freguesia de residência. E quais é que são esses critérios? Desculpa perguntar. Não há. Critérios de inscrição é apenas ordem de inscrição e freguesia de residência. Ok? Estava a dizer que noutras hortas existem critérios? Sim, normalmente sim. Normalmente, critérios, por exemplo, de rendimentos. Ok. Valores do valor de rendimentos dos agregados do agregado familiar. Okay, por exemplo, sei lá, proximidade, distância à horta. Pode haver, mas normalmente andam aqui entre proximidade e questões sociais. Claro. Nós temos a proximidade e fugimos um bocadinho da questão social.
não é que ela não nos preocupe bastante, mas é exatamente porque nos preocupa muito é que nós não a quisemos incluir. Porque achamos que seria guetizar demasiado o projeto. Isto é, se nós vamos limitar as hortas a pessoas com dificuldades sociais, nós vamos estar a segregar as pessoas que são difíceis. E há uma ligação direta nisto na agricultura. E tu, que és agricultor e permacultor, sabes que nós não devemos segregar o que é mau, ou o que é um parasita, ou o que é o... Se não existe uma comunidade, se não existe um ecossistema a tentar controlar, se o nosso parasita, se a nossa praga, se a nossa está sozinha, ela vai dominar. E, portanto, aqui a ideia é a diversidade social. Um dos princípios de permacultura é integrar em vez de segregar, não é? Exatamente. Em todo lado. E o design de permacultura é um design sustentável para humanos, em harmonia com a natureza. Quer dizer que os humanos fazem parte disto, nós tendemos a separar-nos da natureza, mas nós somos um animal, um bicho da natureza, não é? Nós não nos podemos isolar. E essa parte social é das partes que a mim pessoalmente me atrai muito, porque a natureza, como já é quase uma frase feita, a natureza vai ficar aqui e consegue regenerar ao longo de milhares de anos. Okay? Nós queremos criar o nosso ambiente aqui, uns com os outros, e em harmonia com a natureza, para que nós possamos ter o nosso sítio e para que nós possamos ter um sítio bom e agradável para todos. E nesta parte social, quando nós juntamos pessoas com dificuldades e pessoas, se calhar, com menos dificuldades, até podem haver aí pontos interessantes que acabem por beneficiar ambos, não é? Não tenhas dúvidas. Não temos que, olha, ok, agora estes meninos só brincam com este brinquedo. Porquê? Porque tem uma característica específica. Todos os meninos podem brincar com o mesmo brinquedo e até podem partilhar ideias e criar coisas novas, não é? E é isso mesmo que aconteceu. Ainda não tivemos casamentos, mas já tivemos pessoas a iniciar negócios, em parceria. Já tivemos pessoas que se conhecem, vizinhos que nunca se falaram e que hoje em dia são colegas e são colegas de horta. Temos pessoas com dificuldades, principalmente, que sentem a necessidade do contacto com a terra e ver as pessoas a conseguirem fazer isso quando já não tinham esperança de o fazer. Estou a dizer pessoas do património, de pessoas com um bocadinho do mercado da saudade, não é? O mercado da saudade das aldeias, do que lá viveram e terem a hipótese de voltar a tocar na terra, aqui, neste sítio, é brutal. E depois pessoas também com dificuldades, com doença mental, as pessoas com doença mental, todos nós temos um bocado de doença mental, não é? Todos, só que há uns que se manifestam mais do que outros. E as pessoas que estão a manifestar essa doença mental, o contacto com a terra é fundamental. E tivemos já exemplos fantásticos mesmo. Nessa parte, tu consegues ver mesmo a nível, a título, com prova científica, não é que seja necessária, mas eu gostava de saber se existe, já tem alguma parceria, se calhar até com hospitais, com... Nós temos por acaso, o doutoramento, o resultado deve estar para ser publicado, ele já está, o doutoramento está escrito, não está publicado, mas está escrito. Sobre os impactos da saúde, ou os impactos na saúde das hortas comunitárias. Okay? E são impactos na saúde, na nossa saúde mental e não mental. E os resultados que eu conheço são importantes. Portanto, cientificamente valida que os utilizadores das hortas têm tendência a ser mais saudáveis. Okay? Claro. Só porque eu, por exemplo, eu tenho uma horta, eu não posso ser que seja um agricultor, porque eu não vendo, tecnicamente não é o meu ganha-pão, não é? Ou seja, eu tenho a minha horta, eu tenho a minha produção, mas eu não vendo para fora. Já vendi cogumelos, já tive uma produção de cogumelos e foi o máximo que eu vendi em termos desta parte de comercializar produtos agrícolas. Agora, como é que nós conseguimos entender, como é que nós conseguimos fazer entender às pessoas que não é preciso nós fazermos um negócio, podemos fazer este negócio, e também vou-te querer fazer algumas perguntas acerca desta parte do negócio, que é uma parte que eu acho super interessante, mas como é que nós conseguimos fazer entender às pessoas que qualquer pessoa, não interessa se estejam na cidade, se não, porque existe muito esta ideia de a cidade é um prédio atrás do outro, e não é necessariamente mentira, mas também não é totalmente verdade.
Porque existem pedaços da área com muita terra para ser cultivada, ok? Muitas pessoas, que com interesse e com falta de líderes que levem isto para a frente, não é? Sem dúvida. Percebes? E como é que nós conseguimos fazer entender que as pessoas comuns, vamos dizer assim, pessoas como eu e tu, pessoas normais, consigam levar estes projetos avante? Como é que nós podemos fazer com que esta ideia de que a saúde, parte desta saúde mental e saúde física, possa ser resolvida numa horta, por exemplo, estás a ver? Como é que nós podemos levar isso para as pessoas? Como é que isto pode ser levado para as pessoas? Eu acho que, acima de tudo, pegar numa palavra que tu disseste, que a cidade não é todo o sítio só onde se vive e onde só há prédios. Aliás, essa cidade é uma cidade que leva à ausência de saúde, não é? Isso é a primeira coisa que temos de dizer. Uma cidade onde só há prédios é uma cidade sem saúde. Todos os aspectos, sem saúde social, sem saúde mental das pessoas que lá vivem, sem saúde dos circuitos de água, sem saúde dos ciclos do carbono, sem saúde para os pássaros, sem saúde para nada. Portanto, a cidade tem que, e como dizia o Ribeiro Teles, e não é preciso ser nenhum gênio, embora ele fosse muito grande para dizer isto. Portanto, tem que haver cada vez mais uma proximidade entre a cidade e o rural. Portanto, esta separação entre aqui é a cidade, ali é rural, isso é uma coisa que tem que ser destruída. E a agricultura desempenha um papel fundamental nisso, não é? A agricultura de cidade, que tem que existir, ok? Não tem que ser competitiva com a agricultura rural, tem que ser complementar. Aliás, porque se nós olharmos para as nossas urbes mais antigas, isto é, se nós olharmos para Lisboa medieval, ou se olharmos para as nossas cidades, para as nossas aldeias, a forma como as pessoas desenhavam as aldeias tem muito a ver com isto, em que existe uma agricultura urbana, mesmo que fosse de aldeia, é urbana, porque está dentro da malha urbana, não é? E depois, consoante se ia afastando, portanto, mais próximo estavam as couves, estavam as alfaces, estava o tomate, etc. As outras culturas mais à volta começavam a ser as que eram mantidas menos vezes, isto é, depois se calhar a seguir tínhamos as vinhas, e depois se calhar a seguir já tínhamos as zonas de cereal e depois as zonas de pinhal e zonas de pasto. Portanto, isto havia aqui e é isto que nós vamos ter que fazer. Portanto, é conseguir que a cidade continue a ter as suas bolsas de agricultura e que tenha ligações das outras produções mais extensivas com o exterior, não é? Claro que a cidade não vai ser independente de tudo, mas se a cidade conseguir produzir alfaces, e com essas alfaces haver pessoas que são mais saudáveis a produzir essas alfaces, tornam-se mais saudáveis porque as consomem. O ambiente à volta torna-se mais saudável. A sociedade à volta ganha com isto. Portanto, este é o caminho. Como é que isto se consegue? Eu queria acabar de responder à outra pergunta, porque nós, quando fizemos a lista de espera, isto foi a nossa sorte. Eu acho que houve dois fatores fundamentais, olhando para trás, que fizeram o projeto crescer bastante, que foi a questão da lista de espera, e havendo sempre uma lista de espera crescente, torna-se um ativo e cria nos políticos vontade de quererem corresponder perante aquela lista de espera, o que é benéfico para todos, não é? Porque eles querem corresponder porque querem agradar, naturalmente. A população fica agradecida com isso porque acaba por lhe ser correspondido um desejo que tinha, mas isso cria um certo movimento crescente. Juntamente com isto, a questão das nossas vedações, eu falo muitas vezes nisto, dão-nos muitas dores de cabeça, mas nós temos vedações com 1 metro de altura. Okay? As nossas hortas são mesmo no meio dos bairros, estão mesmo perto dos prédios. Nós não fizemos hortas, 300 talhões todas no mesmo sítio e pronto, resolvemos ali todos os problemas que existem de lista de espera, está ali tudo resolvido. Não, nós criámos uma coisa muito capilar. Portanto, existem hortas muito dentro dos prédios, muito próximas da população e com vedações baixas. A vedação tem 1 metro de altura. O que é que isto faz? Faz com que toda a população acaba por usufruir destes espaços. E toda a população vê o que se passa lá dentro. E não são espaços fechados, guetizados, não. São espaços abertos,
os horticultores sabem que é da sua responsabilidade receberem bem as pessoas que os abordam. Não têm que dar um ramo de salsa a todos, porque senão, coitaditos, também não tinham salsa para toda a gente, mas têm que ter um sorriso, têm que de vez em quando poder dar um morango a uma criança, dar um... Já é bastante, já é bastante. Já é bastante. E eu acho que estes foram os 2 motivos de sucesso que fizeram com que o projeto fosse medrando. Depois, obviamente, sem nenhum tipo de lambobotismo, digamos assim, mas sem nenhum tipo de necessidade de agradar. A verdade é que o executivo e a parte política sempre acreditou muito neste projeto, e isso é fundamental. Eu acho que essas 3 coisas acabam por criar as condições que vão tendo. E sem dúvida, uma equipa que esteja motivada e que tenha vontade de fazer a diferença, é óbvio que sim. Olha, deixa-me só, eu quero voltar a pegar nisto, mas deixa-me só pegar na parte das vedações. A parte das vedações é necessário para controlar os animais selvagens que possam estar ali, por essa onda? Não, a vedação tem a ver com formalizar uma fronteira, não é? É que o resto da população, sinalizar que o resto da população perceba que existe ali uma diferença, não é? E que aquele espaço, embora seja vazado, digamos assim, é um espaço que tem uma utilização diferente. Este é o princípio. E, portanto, as pessoas acabaram por respeitar muito isto. Na altura, nós recordamos muito esse momento, também nessa altura com a Joana Balsemão, da discussão se devíamos fazer vedações altas ou baixas. E era sempre este medo, não, mas vão roubar tudo. Não, mas será que as pessoas vão acreditar? Será que isto não vai ser alvo de vandalismo? E a verdade é que funciona. Tem problemas, existem roubos ou furtos. Não são roubos, são furtos. Uma abóbora que desaparece, umas cebolas que desaparecem, existem, mas no global a coisa funciona. E eu acho que o que ganhamos é muito maior do que aquilo que perdemos. Claro. E isso pegaste numa parte interessante, que eu vejo isso desta maneira também, que realmente, se uma pessoa, primeiro que tudo, se uma pessoa quiser roubar, vai arranjar maneira de roubar. Uma pessoa que quer roubar uma caixa de multibanco, vai arranjar maneira de roubar a caixa de multibanco. Claro. Agora, eu acho que é engraçado é que as pessoas, quando vão roubar uma horta comunitária, desaparece uma abóbora, meia dúzia de cebolas. Porquê? Esse roubo é quase associado a uma necessidade que aquela pessoa... Nós não sabemos a história daquela pessoa, não é? E aquela pessoa pode ter roubado aquela abóbora para dar comida aos filhos. E nesse caso... Mas isso, muitos dos horticultores aceitam isso exatamente por isso. Claro. Porque eles... a única coisa que eles dizem sempre é mas quem precisa que peça que eu dou. Acaba por ser... Por vezes já vergonha, não é? Há aquele desconforto da necessidade... Não é? Uma pessoa que necessita, claro, raramente se chega à frente a dizer eu preciso de ajuda. É um número mínimo, não é? Uma porcentagem mínima. Agora, sem dúvida. Era interessante, por exemplo, haver, não sei, isto do topo da minha cabeça, não é? Existir um programa também envolvido que, como tu penso que também já tens doações, não é? Doações, não sei sim. Depois já te falo nisso. Aliás, é um projeto que o Manel também gosta muito e que temos doações, o projeto teve uma componente social grande. Então, vou já falar aí. Nós todos os anos, ou melhor, vou começar por outro lado. Desculpem lá estar aqui aos saltos no meu raciocínio. Mas... Há muita coisa para conversar. É bom, hajam coisas para conversar. É verdade. Não, porque qual foi a questão? É que outra das discussões que nós tivemos era se, isto logo em 2010, se o projeto se pagava, se devia pagar, se não se devia pagar a utilização das hortas. E foi muito discutido e nós acabámos por nunca ter grande consenso, mas a verdade é que conseguimos, e com alguma persistência, que não se paga a utilização direta das hortas. Portanto, em Cascais, os utilizadores não pagam diretamente uma taxa mensal ou anual pela utilização da horta, não pagam pela utilização da água, mas têm responsabilidades. Okay? E nós transformarmos hardcore em software, digamos assim, hardware em software, isto é, não estamos a obrigar as pessoas a pagarem diretamente, mas queremos que as pessoas nos devolvam à comunidade as coisas, ou devolvam alguma coisa à comunidade.
E o que é essa devolução? Uma já falei, que é esta obrigação das pessoas de receberem bem quem vem de fora. Claro. Okay? Essa é uma das devoluções que eles podem fazer. Depois o serviço do ecossistema, que eles nos estão a fazer a todos, pagassem ou não pagassem, mas estão a fazê-lo, não é? Estão a promover os polinizadores, estão a promover os insetos, insetos benéficos, ciclo de água, etc. Depois, a questão da manutenção dos espaços. Portanto, isso é tudo a responsabilidade. Nós intervimos, Câmara Municipal ou Cascais Ambiente, só intervém em alturas específicas. Por exemplo, parte-se uma vedação, nós entramos em ação. Ou houve um vandalismo num portão, nós entramos em ação. Agora, nas pequenas manutenções, são da responsabilidade dos horticultores. Okay. Epá, é uma ripa que saltou, uma torneira que está a pingar, a limpeza. Portanto, nós não temos cantoneiros que vão dentro das hortas limpar. É total responsabilidade dos horticultores. E, portanto, é outra das formas de devolver. A outra forma que nós fomos maturando foi esta transmissão da ideia de que eles devem contribuir para quem mais precisa. Então, nós criámos, já penso que o primeiro evento foi 2016, penso que tenha sido 2016, chamado Verdes Solidários, em que eles são convidados a produzir hortaliças para doar no Natal. E, portanto, os Verdes Solidários este ano foi o fim de semana passado, foi agora no sábado, e estamos a falar de mais de 1 tonelada de vegetais doados por eles. Ainda é bastante. Uou. Mais de 1 tonelada de vegetais doados por eles, vegetais biológicos, frescos, produzidos por eles, e que chegam às famílias. Posso dizer que nós em Cascais são 3.000 famílias que necessitam de apoio, portanto acaba por ser pouco, mas é alguma coisa. E, portanto, parte daí. Agora, ao mesmo tempo, nós quisemos sempre que o projeto tivesse alguma componente social. A nossa horta, dentro do estabelecimento prisional de Tires, tem a componente... Portanto, a horta do estabelecimento prisional de Tires, explicando assim muito rapidamente, nasce por nos confrontarmos com um espaço produtivo no centro de Cascais que estava devoluto. E era um espaço que, antigamente, até aos anos 80, produzia grandes quantidades de alimentos, desde animais, cereal, hortícolas, produzia tudo um pouco. Tinha instalações para vacas, para frangos de engorda, para ovinos, portanto, tinha zona de horta. Portanto, era uma horta, era uma prisão com muita produção. Entretanto, acabou por cair em desuso essa utilização, e nós deparámos em 2010 com um espaço brutal, com condições para produzir, excelente, no centro de Cascais, com 16 hectares de área agrícola, e que era urgente fazer alguma coisa. 16 hectares. 16 hectares em Cascais. 16 hectares, brutal. Atenção que Cascais, Reserva Agrícola Nacional, são cerca de 800 hectares. Né? Cascais. Portanto, isto valida a tua ideia de que... e Cascais é assim, Sintra ainda é mais, Oeiras é igual ou mais. Portanto, brutal. Não falta área agrícola. Brutal. A sério, isso estavas a pegar agora, estavas a falar acerca da prisão de Tires, e eu, como estava a te dizer há bocado, eu tive uma conversa com um colega que ele trata da parte social, permacultura social, né? Ele até faz design colaborativo e trabalha nessa área. Okay. E ele mencionou-me, e vale a pena, e a malta queira rever, pode ir ver essa entrevista, também está aqui na página de conversa, na entrevista, e ele disse, numa certa altura, na passada, mencionou que as prisioneiras, as pessoas que estão na prisão, são pessoas que estão, a quem lhes é proibido a liberdade. Certo. Basicamente, é uma coisa óbvia, mas quando ele disse aquilo bateu de uma maneira que realmente é verdade. São proibidas de serem e fazer algo melhor, não é? São proibidas de se melhorarem. E não nego que tenham feito um erro, mas quem é que nunca fez um erro? Não é? Depende, claro que há níveis, mas quem é que nunca? Estavas a dizer, toda a gente tem uma parte dentro de nós que é, não é? Está virada para o outro lado. E olha, em relação ao projeto da prisão, o que eu sinto é que se nós ao início pensámos o projeto para que o importante era doar alimentos,
continua a ser, mas a importância que o projeto tem para elas é brutal. É brutal. Porque vocês com isso, agora para complementar aquilo que estava a dizer, vocês com isso estão a devolver a liberdade. Apesar de estarem presas, estão a devolver a liberdade que lhes foi proibida. A autoestima daquelas pessoas, a autoestima delas. Eu estou a fazer alguma coisa para o outro. Ok, está bem que este alimento se calhar vai ser doado, não vai ser para me alimentar a mim, não vai ser para eu ganhar dinheiro com isso. Mas estão a fazer uma parte da sociedade que vocês estão a devolver liberdade às pessoas com isso. É verdade. Isso é uma coisa incrível. Isso é uma coisa... Mais do que tudo, eu acho que... Acredita que é. É mesmo muito bonito de ver. Tenho muita pena, neste momento o projeto não estamos nós a aguentá-lo com o voluntariado da equipa, porque as reclusas neste momento, por causa da pandemia, não estão permitidas de sair de dentro dos pavilhões. E, portanto, sempre que têm possibilidade de sair dentro dos pavilhões, é porque já estão com uma pena adiantada, e como já estão com penas adiantadas, todas as que podem ter liberdades condicionais são imediatamente mandadas em liberdade condicional para diminuir a pressão dentro dos estabelecimentos prisionais. E, portanto, nós neste momento não estamos a trabalhar com reclusas, estamos nós a aguentar o barco, a continuar a produzir, mas não temos as reclusas. E elas, mas acredita nisso, faz mesmo a diferença para aquelas pessoas. Faz mesmo. Tem que fazer. É impossível, não há nenhuma pessoa que esteja a fazer isso, que esteja lá dentro a dizer, não, isto é uma porcaria. Toda a gente deve ser uma... Há muitas delas que acreditam que foi mesmo um deslize. Pois. Claro que há sempre um grande problema, muitas delas estão ligadas ao tráfico de droga, mas há muitas delas que são aquelas fezadas, as pessoas acabam por acreditar, se calhar, olha, isto ninguém sabe, e eu rapidamente aqui faço a minha vida, começam-se a dar com pessoas que não tentam trazer alguma coisa lá de fora, e pronto, e desgraçam-se, e ficam no cabo da vida, e ficam lá 10 anos dentro. Mas muitas delas, se calhar, lá está, são erros. Se calhar nós também cometemos erros que nos podiam ter saído muito caros e pronto, e conseguimos ultrapassá-los e não tivemos problemas com eles. Claro. Portanto, decisões, não é? E as nossas decisões não deviam ser julgadas. Eu também entendo que é necessário haver algum tipo de controle, porque senão a sociedade... Tem que haver, eu não ponho em causa a prisão, não é? Não ponho em causa a prisão delas. Mas agora, o facto de... nada disso, claro, há certos casos que é mesmo necessário, não é? E aliás, eu tendo a acreditar que, espero eu, que seja sempre necessário. Agora, o facto de que elas estarem lá dentro, neste sítio em que o Ravi, outra pessoa que estava a falar, me estava a dizer que elas estão proibidas de serem livres, e depois aparece aqui o André, claro, estou a falar do André como porta-voz da equipa, não é? Que é uma grande equipa, com certeza, trazem liberdade para as pessoas. Isto, se calhar sem dizer que é a liberdade, mas é uma pequena ação que faz a diferença, não é? É aquela história... Mas é mesmo. Claro. E parabéns por isso. Olha, obrigado já da minha parte. Não me afeta diretamente, mas faz-me sentir muito melhor como ser humano. Ainda bem. Pronto, olha, Pipo, quando quiseres vir visitar o projeto, temos todo o gosto de poder-te receber e que venhas conhecer e visitar as hortas e visitar também a nossa horta do Pisão, que esse era outro dos projetos que eu te queria falar, já que estamos aqui a apresentar o projeto, que é uma horta de visitação. É uma horta onde as pessoas podem ir colher os seus próprios legumes.